Olá, pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso básico de teologia. Hoje vamos falar sobre a aula 8, a origem do pecado. Se você está chegando por aqui agora, nós temos algumas aulas já gravadas, vamos ver? Aula 1, revelação geral e revelação especial. Aula 2, a natureza de Deus. Aula 3, a Trindade. Aula 4, anjos. A quinta aula, anjos maus. Aula 6, criação do mundo. Aula 7, criação do ser humano. E hoje a aula 8, a origem do pecado, né? Então agradeço sua companhia. Hoje nós vamos falar aí desse tema que não é fácil, né? Falar sobre pecado. A gente não gosta de falar de coisas ruins, né? Nossa ênfase hoje da sociedade é um pensamento positivo, mas a teologia e a Bíblia fala da origem do pecado e que esse pecado ainda hoje nos rodeia e nós não somos pessoas tão bonzinhas, boazinhas assim como dizem alguns por aí, né? Vamos ver então como começou toda essa história, o Adão e a Eva, né? Não tem como falar da origem do pecado sem falar de Adão e Eva, que está ali nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, capítulo 3, fala que Adão e Eva foram criados, né, por Deus no capítulo 2 e no capítulo 3 vem a famosa tentação. Ali Deus falou que eles não poderiam comer de uma única árvore, eles poderiam comer de todas as árvores, comer livremente, mas da árvore do bem e do mal eles não poderiam comer. E ali temos a famosa serpente, né, que foi a primeira incorporação de Satanás ali, né, ele usa uma serpente e vem a tentação, né? Não, podem comer, nada demais vai acontecer, né? Os olhos de vocês vão abrir, vocês vão ver coisas que vocês, né, não conhecem. E ali, então, conhecemos a cena que Adão e Eva comem daquele fruto, né, proibido, que não fala qual é o fruto, né? Não é a maçã, não fala maçã, né? E ali, então, o pecado, né, entra na humanidade, Deus castiga ali com... Deus dá uma punição ao homem, uma punição à mulher, uma punição à serpente. Então, a partir dali, nós vemos a maldade humana, né? O próximo capítulo 4, vemos a Caim matando Abel. Então, realmente, o pecado ali entrou no mundo. Temos um tema chamado a representação federal, quando a gente fala sobre pecado, né? Veja o texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que eu quero destacar aqui é que fala assim, né, que só por um só homem, né, na realidade um casal, Adão e Eva, entrou o pecado no mundo, né? E pela ofensa de um só morreram muitos. Então, o que é essa representação federal? A desobediência de Adão é a desobediência da humanidade. Até porque Adão é homem, né, e mulher, e Eva é mulher ali, né, e Chá. Então ali é o primeiro casal, o primeiro início da humanidade. Então eles pecando, todos pecamos, né? A morte, então, o pecado passou a toda a humanidade, homens, mulheres, jovens, crianças, tá? Inclusive crianças, bebês, todo ser humano que nasce nessa terra, ele já nasce caído, né? O pecado já foi lhe imputado como filhos de Adão, e aí na aula que vem nós vamos falar sobre o que Jesus fez na cruz, que é a obra de Cristo, né? Mas vamos voltar aqui para o tema pecado. Então, todos nascemos em pecado. Adão, ele é o primeiro da história, né? E por meio de Adão, Eva entrou no mundo e esse pecado de Adão lançou todos nós no abismo do pecado, né? Então, todos somos pecadores. O apóstolo Paulo fala isso em suas cartas, né? Todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Quais foram as consequências daquela decisão de Adão e Eva? Primeiro, o pecado separou o homem, a mulher, né? Quando eu falo homem, a humanidade.
o homem e a mulher de Deus, né? Quando Adão comeu aquele fruto, quando Eva comeu daquele fruto, eles fugiram da presença de Deus. O pecado ergueu uma muralha entre a humanidade e Deus. E ali eles se separaram, eles tiveram vergonha, se esconderam, né? Deus todo dia diz que ia tomar um tereré, alguns falam que é chimarrão com eles lá no Adão, lá no jardim, e ali eles se escondem de Deus, né? Eles têm medo, eles fogem. Ali o pecado cavou uma separação, mas o pecado não cavou só uma separação entre a humanidade e Deus, mas também entre a humanidade e o próximo, né? Ali começou um problema entre Adão e Eva. Adão falou, Deus fala, Adão, quem disse para você, né? Aí ele fala, foi a mulher que me deu, né? Aí a mulher fala, não, foi a serpente. Então começa uma crise conjugal, uma culpa de transferência, né? A história da humanidade está cheia de acusações e ali foi contaminado, a primeira família, o primeiro casamento. E no próprio livro de Gênesis vamos ver vários conflitos entre Adão e Eva, entre Caim e Abel, entre os pastores de Abom e pastores de Ló, entre Sara e Agar, entre Ismael e Isaac, entre José e os irmãos. Ali nós vemos o pecado entre as pessoas. E também o pecado separa a humanidade da natureza. Deus colocou o ser humano como mordomo da criação, vimos aí em aulas anteriores, né, sobre a origem da criação, mas ali a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, e ela passou a produzir espinhos, abrolhos, cardos, e essa terra então foi inimiga do homem, né? A gente vê as consequências do pecado. E quais são os tipos de morte ali, né, que aconteceu? Deus falou para ele ali em Gênesis 2,17, né, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E eles morreram. E há 3 tipos de morte aqui, né? Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Temos a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, né? Vamos falar sobre cada uma. Morte física. Ali, quando eles desobedeceram a Deus, Deus falou, não estenda a mão e não coma da árvore, para que você viva eternamente, né? Se você comer, você não vai viver, você vai morrer. Dá a impressão que eles iam viver para sempre, né? Mas ali eles tiveram um prazo de validade, a morte física. Mas não só a morte física, a morte espiritual, né? Ali agora o pecado entrou. Paulo fala muito, né, sobre as transgressões e que nós estamos mortos em nossos pecados. O ser humano não tem força, não tem sensibilidade quando o assunto são assuntos espirituais. Ele foi prejudicado, ele está morto espiritualmente, sem a graça de Deus. E também a morte eterna, né? No julgamento final, vamos comparecer diante do trono de Deus e ali teremos os 2 grupos, né? Os salvos, os condenados e ali a morte eterna. E também temos aqui ainda falando sobre o tema, os efeitos do pecado. Quais são os efeitos, né? Desde aquela época até hoje, quais são as características? Vamos ver. A primeira, o pecado é universal. Não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é jovem, se é velho, todos somos pecadores. A gente fala assim, a criança é um anjo. É um anjo? Crianças, tira dela põe 2 crianças para brincar. Aí uma criança tira da outra o brinquedo da mão, elas mordem, elas brigam, choram. O egoísmo está em todos nós, desde que nascemos. O salmista fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos pecadores. Mesmo crianças são capazes de crueldades, até mesmo contra animais, e umas com as outras. Não importa a sua raça, nacionalidade, ninguém está imune do pecado. Inclusive as nações mais evoluídas também são capazes de terríveis genocídios, terríveis guerras. Então todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Quando Deus, lá em Gênesis 6, antes do dilúvio, fala assim, a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Mas o pecado, além de universal, o pecado é irracional, né? Quem peca, não peca racionalmente, não faz aquilo querendo, peca irracionalmente. Muitos casamentos são jogados
numa lata do lixo, numa noite de prazer. Pessoas que usam drogas, né, sem perceber, estão destruindo o seu próprio corpo. Não é racional, ninguém comete um pecado racionalmente, né? O pecado ele é irracional, ele é sem razão. E mais do que irracional, o pecado ele é enganoso, né? A Bíblia fala: não sejais endurecidos pelo engano do pecado. O pecado engana, né? O diabo ele aparece como uma serpente. O diabo nunca vai aparecer com um tridente na mão. A Bíblia fala: não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em um anjo de luz. Ele não vai aparecer com uma coisa ruim, feia. Ele vai aparecer na sua fraqueza, né? No seu mais lindo desejo. O pecado também é endurecedor. O pecado vai fazendo a pessoa ficar endurecida. O pecado passa a não incomodar, vai se acostumando, se anestesiando. O pastor avisa, o pai, os amigos, a mãe, mas o coração está tão endurecido. Além de endurecedor, o pecado é escravizador, né? Jesus falou assim em João 8,34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? O pecado reina, monta nas costas da pessoa que é sua escrava, a pessoa distante de Deus, né? A escrava do pecado. Ela tem em volta do seu pescoço uma corrente invisível que chama pecado. Tem até uma história que podemos refletir aqui, que antes da conversão, né, do evangelista Mel Trotter, ele era um beberrão e chegando em casa após um período de bebedeira de 10 dias seguidos, ele encontrou seu filho de 2 anos morto no braço da sua esposa, nas profundezas de um remorso, e convencido que sua ausência havia assassinado seu filho, Trotter jurou com lágrimas que nunca mais ia beber. Porém, menos de 2 horas após o funeral, ele voltou para casa bêbado mais uma vez, né? Então essa é a realidade do pecado. Ele é realmente, ele escraviza as pessoas, né? A pessoa nunca está satisfeita. Mais ainda, o pecado, além de escravizador, ele é degradante, né? Ele degrada, joga o mais nobre dos homens e das mulheres nas profundezas da vergonha. Um rapaz que se vestia com um terno bonito, sentava-se numa cadeira de couro no seu escritório, agora está com a barba por fazer, deitado no seu próprio vômito. Uma jovem bonita, inocente, agora é vulgar, é sensual. Homens e mulheres feitos à imagem de Deus são reduzidos pelo pecado a um porco na lama. Então, realmente, o pecado faz tudo isso. E, por último, o pecado também, além de degradante, é pervertido. O pecado não é bonito, o pecado não é divertido. A Bíblia fala que o pecado é sobremaneira maligno. O pecado é depravado, é feio, é vil. As pessoas que estão longe de Deus não são capazes de perceber essa realidade, a não ser que sejam confrontados pela Bíblia e pelo convencimento do Espírito Santo. Então, o ser humano, ele é como um pássaro, né? Com a asa quebrada, não tem força para voar. O pecado escraviza, o pecado faz tudo isso que nós falamos. E por isso que essa aula da origem do pecado está relacionada com a próxima aula teológica, né? A obra de Cristo. É importante que entendamos a solução do problema do pecado. Então, gratidão pela sua companhia, obrigado pelo seu desejo de estudar mais teologia. Peço que se inscreva no canal, deixe seu curtir, um comentário se desejar e me siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Lá eu vou postando outros conteúdos, espero que você acompanhe também, tá? Bons estudos, que Deus abençoe a todos.